Bom, na aula passada, então, a gente tratou das três regiões, A, B e C. A gente explicitou, né? A gente já, só para revisar um pouquinho, né? Na região A de ataque, a gente tem que a energia ganha pela sala vai ser maior que a energia perdida. Na região B, está estacionário, as duas são iguais, então tudo que a fonte entrega é absorvido pela sala. E na região C, a energia perdida por absorção tudo que a gente tem, já que a fonte cessou a emissão. E aí a gente passou então a trabalhar com isso que está aqui na tela, né, que é esse nosso quadrinho aí, que é exatamente o balanço entre as energias ganha e a energia perdida pela sala. Então a gente quantificou a energia ganha pela sala, que tem a ver com a potência da fonte. Então, quanto mais potência, mais densidade de energia vai ter na sala, obviamente. Quanto maior o volume, menor vai ser a densidade de energia. Isso aqui a energia ganha, só tem a ver com a fonte. E a energia perdida tem a ver com a absorção, mais particularmente com a área vezes a absorção. E a gente tem, né, que a energia perdida vai ser dada aí, vai ser função do tempo por causa dessa expressão aqui, certo? Bom, na região a gente tem o seguinte, a gente tem que a densidade de energia vai ser dada pelo balanço da energia ganha menos a energia perdida por absorção, certo? E essa aqui, né, vai variar com o tempo, e essa aqui vai ter uma potência constante nessa área do ataque, né? A fonte continua sempre irradiando a mesma potência sonora. Então, se a gente usar essa expressão e essa expressão aqui, a gente vai ter esses dois termos, né, com o dt em evidência. E se a gente isolar, né, tudo que tem a ver com densidade de energia, esse termo, e o dt do outro lado, a gente chega nessa expressão aqui. Essa expressão aqui é uma expressão diferencial, porque a gente tem dt, ρe, e a gente tem o ρ aqui, que é a nossa densidade de energia, certo? Então, para resolver essa equação, a gente vai usar a integração, certo? A gente vai usar uma integração indefinida. Então, eu vou fazer essa integral aqui numa cor diferente, só para indicar que é uma continuidade dessa expressão. Então, a gente integra dos dois lados uma integral indefinida, certo? Eu não vou cobrir todos os mínimos detalhes dessa integração. Vocês têm isso no livro, nos passos bem explicadinhos, passo a passo, certo? Eu vou só dar os passos principais aqui. Então, a primeira coisa é integrar dos dois lados. Essa integral do lado direito aqui, né, esse cara aqui, ele tem um dρe por um ρ, né? E se a gente fizer uma substituição de variáveis, a gente vai chegar naquela famosa integral do 1 sobre x dx, que tem a ver com o log natural mais uma constante por causa da integral ser indefinida, certo? Então, se a gente fizer isso, a gente vai chegar numa expressão que vai nos dar o seguinte, tá? Depois de algum trabalhinho analítico, a gente chega numa expressão em que o ρ, densidade de energia de T, vai ser dado por 4V C0 S alfa médio, coeficiente de absorção médio da sala, e aí vai entrar um termo aqui entre colchete, que é W por V menos 1 sobre aquela constante da integral, que vai ser uma constante combinada de várias integrais, das duas integrais, de um lado e do outro, vezes o E, que é uma exponencial, elevado a menos C0 alfa médio, por 4 vezes o volume da sala, vezes o tempo. Certo? Então, a gente tem uma função aqui, a gente ainda tem um termo indefinido, e uma boa pergunta para se fazer agora é o que a gente faz quando a gente tem esse termo indefinido. Ora, a gente tem uma condição inicial na região A, em que a fonte está desligada em t igual a 0 segundos. Então, em t igual a 0 é onde a gente começa
a nosso experimento, a fonte está desligada nesse momento, certo? Então, nesse caso, a gente pode considerar que a densidade de energia em T igual a zero é zero, certo? E aí, usar aquela expressão que a gente tem, né, que é o 4VC0S alfa médio, e aí a gente tem W por V menos 1 sobre K exponencial menos C0S alfa médio 4V. E aí o tempo, né, é zero. E aí, obviamente, esse termo aqui, ó, vai nos dar 1, o que implica que o nosso 1 sobre K é W por V. Vocês podem ver os detalhes exatamente disso no livro. E logo, nós chegamos aqui à densidade de energia para a região A como sendo 4W C0S alfa médio 1 menos exponencial de menos C0S alfa médio 4V por T. E o comportamento desse tipo de expressão aqui se a gente plotar isso num gráfico, né? Vou fazer ele pequenininho aqui do lado. Nosso gráfico, densidade de energia na região A. Nosso gráfico vai dar uma curva que vai crescer até uma assíntota. Esse é o formato, né, dessa curva típica aqui, 1 menos exponencial, certo? Joia. Agora, para a região B, a gente tem o estado estacionário. Então, na região B, a gente tem que a densidade de energia ganha pela sala vai ser igual à energia perdida, ou seja, tudo que entra pela fonte é retirado da sala por absorção. E aí, usando as expressões desse cara aqui, que é essa, né, o WVDT, e desse cara aqui, que é essa aqui, e igualando as duas, a gente tem o balanço das energias, certo? E aí, a gente tem dt dos dois lados, esse cara vai ser constante com o tempo, porque a densidade de energia vai ser constante com o tempo nesse caso. E aí, a gente pode calcular aqui a nossa densidade de energia na região B, que consiste em isolar este cara, certo? E aí, fazendo a conta, a gente vai chegar no seguinte, que a densidade de energia na região B, constante, vai ser 4 vezes a potência da fonte, dividido por C0S alfa médio. Note que na região B, nós temos que a densidade de energia ela depende da potência da fonte, ou seja, quanto mais potente for a tua fonte, quanto mais você aumentar o volume do seu alto-falante, maior vai ser a densidade de energia na tua sala, né? Mas também depende da absorção, certo? Da quantidade de absorção que tem. Então, quanto mais absorção você tiver, menor vai ser a quantidade de densidade de energia na tua sala, certo? Por isso que adicionar absorção torna o volume sonoro dentro da sala um pouquinho menor por causa dessa retirada de energia, certo? E, finalmente, a gente tem que ir para a região C, que é a nossa região ali que tem a ver com o decaimento, né? E que tem a ver com a reverberação. E, nesse caso, a fonte vai ser desligada e isso vai implicar numa nova condição
da sala. Agora a fonte foi desligada, então a gente mudou a condição da sala, certo? E nessa região aqui, a gente tem o TROE, a fonte foi desligada, então a energia ganha é nula. A gente só tem a energia perdida, então a gente vai ter isso aqui negativo, certo? Por causa da energia estar sendo perdida. E se a gente usar a expressão para energia perdida, desse lado de cá, a gente pode chegar da mesma forma que a gente chegou para a região A. Então a gente vai simplesmente isolar os termos de densidade de energia dos termos de dt, certo? E se a gente fizer isso, a gente chega no seguinte, né? A gente vai ter de um lado da equação, né? A gente tem o dρe de T pelo ρe e do outro lado a gente vai ter o que sobrou, né, que é o C0 S alfa médio 4V dt. E aí da mesma forma a gente vai usar a integração dos dois lados, integra dos dois lados, e aí vocês podem perceber já, né, que essa integração aqui vai ser uma integral de 1 sobre x, que vai dar um ln mais uma constante, certo? E aí, se a gente fizer essa operação toda aí, a gente vai chegar numa densidade de energia que vai dar um termo K, que é a constante de integração, e na menos C0 S alfa médio sobre 4V vezes T. E agora a gente ainda não sabe essa constante, mas a gente sabe exatamente como obtê-la. A gente tem uma nova condição para a sala, um novo T igual a zero, que vai ser exatamente o início do nosso decaimento. E se a gente voltar aqui na nossa apresentação, né, só para lembrar, a gente tem, né, por exemplo, isso aqui representa o gráfico da fonte. Então a fonte ficou ligada por um tempo e depois foi desligada. Então a região A é o ataque, a região B o estado estacionário, e aqui a gente desliga. Então essa aqui é a nossa condição inicial da região C, que é exatamente a densidade de energia na região B, que é quando a sala atingiu o estado estacionário, ela está com essa densidade de energia e aqui nesse ponto a fonte é desligada. Portanto, o processo de decaimento começa exatamente neste ponto aqui, certo? E aí, se a gente fizer isso, a gente consegue calcular um K que dá exatamente 4W sobre C0 S alfa médio, o que implica que a nossa densidade de energia na região C, em função do tempo, vai ser 4W por C0 S alfa médio e na menos C0 S alfa médio 4V vezes T. Então, essa é a nossa expressão aqui do nosso processo de decaimento, do nosso processo de reverberação, certo? E, claramente, isso aqui tem um formato, se a gente plotar de novo, né? Fizer um pequeno gráfico aqui, da densidade de energia por tempo, que formato tem esse gráfico? Esse gráfico vai ter um formato. Eu vou considerar aqui, né, o nosso esse tempo inicial aqui é o tempo em que a gente desligou a fonte, certo? Não é exatamente o zero, é o zero para a região C, mas não é exatamente o zero. Então, a partir desse ponto aqui, a gente tem a densidade de energia ali, ó, na região B, certo? O estado estacionário. E aqui, a partir daqui, a gente tem um processo de decaimento exponencial, certo? Então, se a gente voltar
lá na apresentação, vocês vão notar que, né, a partir aqui da densidade de energia da região B, a gente tem um processo de decaimento exponencial, e a gente já discutiu isso brevemente, mas o que acontece se a gente pegar essa escala linear aqui e plotá-la em escala log? Note que o processo de ataque ele continua crescendo até um platô ali, que é o platô da região B, mas esse processo de decaimento exponencial em campo difuso se torna, em escala log, né, um decaimento linear, o que vai ser muito conveniente para a gente fazer análises, por exemplo, de T60, de tempo de reverberação, e até na hora que a gente for medir na prática, vocês vão ver que o fato de ser linear nos ajuda bastante no processo de estimativa experimental do tempo de reverberação, certo? Então isso aqui só acontece por causa, né, desse decaimento exponencial. Quando a gente plota em log, ele se torna linear, certo? Bom, na aula que vem a gente vai introduzir algumas coisas e a gente vai chegar em uma ou duas aulas no tempo de reverberação, beleza? Aí a gente vai falar um pouco mais desse processo de decaimento e o que exatamente o tempo de reverberação está medindo, certo? Até mais!